Olá, eu tô rindo porque o Enzo tá gracejando hoje. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana. Você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenha. O Enzo tá ali fazendo gracejos no dia de hoje. Mas o nosso livro é lindo, é fundamental, é maravilhoso e se chama Canção para Ninar, Menino Grande, da estupenda Conceição Evaristo. Enzo, roda a vinheta. Olá! Hoje o livro é lírico, o livro é doce, o livro é às vezes doloroso, mas é sensacional. Canção para Ninar, Menino Grande, de Conceição Evaristo, esta mulher maravilhosa. Vou começar pela história dela, tá? Conceição nasceu em 46, em Belo Horizonte, mineira, e tem uma trajetória de vida que é de se admirar, sabe? E de honrar muito. Nasceu na periferia de Belo Horizonte, conseguiu, num dado momento, trabalho, não sei o que, ajudar a família, ir para a região central para trabalhar como doméstica e fazer o curso normal. É minha amiga de magistério, né? O meu, assim, ela é um pouco mais velha do que eu, ela é de 46, minha mãe fez curso normal, mas é o mesmo curso magistério, formador de professoras que trabalham com pequenos, né? Professoras que vão trabalhar com Fundamental 1. Essa mulher, com 25 anos, terminou normal. E depois ela vai entrar na universidade e vai ter bolsa de pesquisa na graduação, engatar o mestrado, engatar o doutorado. Ela, que começou muito, muito pobre, vai pela educação. Lembra que nós falamos aqui do Memórias de Marta? Vai aparecer o cardzinho aqui. No Memórias de Marta, a gente tem aquela pessoa que melhora de vida pela educação, a personagem, construída por uma autora, Júlia Lopes de Almeida, escolarizada e tal. Aqui eu estou te falando da autora, da pessoa, da Conceição. Ela vai passar por esse processo em que a educação efetivamente vai mudar a vida dela. Há alguns anos, ela se candidatou para a Academia Brasileira de Letras e acabou perdendo, na época, o Cacá Diegues, se não me engano. Vou colocar aqui a foto do Cacá Diegues, mas se não me engano é ele que vai receber a cadeira, ele é cineasta. Mas a Conceição, ela integra a Academia Mineira de Letras, ela já foi laureada com o Jabuti, inclusive, Jabuti, laureada com... Ela recebeu o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário brasileiro, com um livro. Só um minuto. Com o livro Olhos d'Água, que está na lista da Unicamp. Esse livro está na lista da Unicamp desde, se não me engano, 2024 ou 23. Eu coloco aqui. Mas ele continua na lista, tá? O Canção para Ninar, Menino Grande está na lista da FUVEST de 26 até 29, porque o limite da lista é 29, é possível que ele continue. Então, é um livro que, para quem vai prestar vestibular e para quem não vai prestar vestibular, o livro é uma delícia, ele é emocionante, ele é comovente. Então, é um livro para todos nós. E você que ainda está começando o ensino médio, também tem acesso, porque o texto é um texto embora bastante elaborado e bastante poético, não é um texto de difícil leitura. Então, não é para você ler só no terceiro ano, tá? Você pode ler antes, que o texto é muito bonito. Então, voltando à Conceição, esta mulher, né, que escreve, aqui são contos, no Olhos d'Água, teremos Olhos d'Água no canal, tá? Que vai escrever aqui o romance, que é a história de várias mulheres com o fio condutor, que é uma personagem chamada Fio Jasmin. Já volto para cá. Ela escreveu o primeiro livro que eu li dela, Ponciá Vicêncio, foi um livro premiado, traduzido para o francês, para o inglês, para... Hoje eu escrevi com letras muito pequenas. Tem um gráfico aqui, depois eu até mostro para vocês, que é mais fácil para guardar na hora de você
estudar a obra e entendê-la, mas as letras são muito pequenas, então em alguns momentos teria que usar um óculos de leitura, porque eu sou uma jovem senhora, tá? Até arrumei o cabelo para fazer o vídeo. E uma lupa é uma prova de que quem vive muito, vive bem, tá? Estamos comemorando a vida. E é o que nós vamos fazer na leitura desse livro também. Então, eu falei, foi traduzida para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o eslovaco e para o árabe. Ou seja, Conceição Evaristo não é fraca. E eu, na minha ilusão, eu gostei tanto do Poncé Vicente ali durante a pandemia, que eu achei que tínhamos vídeo no canal. E eu fui pesquisar e não temos. Então é um vídeo que também precisa aparecer por ser uma obra magistral dessa autora. Bem, vamos para o Canção para Ninar, Menino Grande. Eu acho que a última coisa que eu vou falar é sobre o título, tá? Normalmente eu começo falando do título, mas tem um motivo para isso. Eu acho que a palavra que a gente tem que pensar quando lê esse livro é sororidade. O que é a sororidade? É a comunhão das mulheres. A gente tem, lembra que eu falei, a proposta da FUVEST, ela trouxe autoras, escritoras para os próximos anos. Em 29, volta Machado, vem Érico Veríssimo, mas a gente vai ter 3 anos aí só de escritoras. E são livros que dialogam entre si. Falei isso no final do Memórias de Marta, vou retomar mais para o fim. Aqui a gente tem mulheres que não diretamente se apoiam. Até a gente vai falar de 10 mulheres. Até mas algumas delas a gente constrói essa rede de apoio durante a nossa leitura. E cada universo exclusivo e único dessas mulheres se faz pela força que o conjunto delas traz. Então, a primeira palavra é sororidade. Para você que vai prestar vestibular, já pensa nessa força feminina. Não é um livro feminista, tá? Não pensem nisso. Ele é um livro que traz uma mulher contemporânea. Traz eu. Como assim? É você, Adriana? Eu, que trabalho, que estudo, que tenho o Enzo, que cuido da casa, que tenho minha vida, sabe? E é isso, é essa mulher que vai aparecer aqui. Essa mulher integral, que nós somos multitarefas, olha os pratos aqui, eu equilibrando todos os pratos. É isso que somos. E é isso que vai aparecer na obra. Para reunir essa história, a gente tem um fio condutor. E o nome da personagem é exatamente Fio Jasmin. Quem é o Fio Jasmin? Ele é um menino negro, que na infância foi rejeitado para interpretar o papel do príncipe encantado na escola por ser negro. Então a gente já pega a questão do estereótipo do príncipe encantado, ele não pode ser o príncipe. E ele vai carregar isso para toda a sua vida. O pai dele era maquinista, então ele vai se tornar auxiliar de maquinista também. Essa vai ser a sua profissão. E numa analogia que a gente pode fazer com aquela ideia de que marinheiro tem uma mulher em cada porto, o Fio Jasmin ele vai viajar e vai sim conhecer várias mulheres nas paradas, né, do seu trabalho. São essas mulheres que vão aparecer aqui. Muito cuidado. Quando eu fiz a primeira leitura desse livro, no começo eu falei, meu, que safado, né? Conquistador. Pegava e largava conforme ia viajando. Depois a gente vê que não é nada disso. Depois a gente vai perceber o quanto de angústia e sofrimento que também tem, o quanto de vazio também tem dentro desse rapaz. Mas voltemos para o enredo. Então, o Fio Jasmin, ele maquinista, viaja, é auxiliar de maquinista, viaja e vai nessas cidades conhecendo essas mulheres de quem eu vou falar. A história nos é contada em primeira pessoa por uma mulher que não aparece nomeada no livro, embora no capítulo final dessa história haja aqui a assinatura da Conceição. Mas é um capítulo em que a gente fica na dúvida se a história acaba aqui, tá? Nessa página, que eu não consigo ler, se a história acaba aqui, e que aqui a gente tem
comentário da autora, mas como a estrutura é exatamente a mesma que aparece nos outros capítulos, também pode ser esse o capítulo final. E a assinatura dela é um recurso de que estive aqui, de que essa história é a nossa história, como eu acabei de te falar, e tal. Então temos, não considere a narradora é a Conceição, isso está errado. É uma narradora, uma mulher, que vai aparecer ao longo da história e que vai nos, como uma contadora, com a ancestralidade africana, como uma contadora de histórias, vai nos contando dessas outras mulheres. Fio Jasmin vai se casar num determinado momento. Os nomes das mulheres são muito importantes. Aquela que é eleita para que ele se case chama-se Pérola Maria. Eu vou colocar aqui na legenda sempre o nome da mulher de quem eu estiver falando. E o que ele vai dar para Pérola Maria, perdão? Vai dar filhos. Vai dar filhos. E ela é uma mulher que se sente completa com ter filhos, com ser mãe. Então, é isso que ele dá de melhor para ela. A gente percebe que o que ele oferece para as mulheres é o melhor que ele tem. A gente demora um pouco para entender isso, né? Lembra que eu falei que parece que é um safado? A gente demora, mas é o melhor que ele tem. E é isso que vai fazer a Pérola Maria, da Pérola Maria sua esposa. Na cabeça do Fio Jasmin, quando a gente vai percebendo o caminhar dele, as conquistas, ele se entrega realmente para cada mulher que ele conhece. Então, embora ele tenha um respeito com relação ao nome da Pérola Maria que ele preserva, eu digo respeito porque quando a gente trabalha com a ideia de relação monogâmica, a pessoa não trai. E querendo ou não, ele está traindo. Então, ele preserva essa Pérola Maria nesse sentido, mas ele vai ter as outras relações. Essa história me lembrou muito o Niquete. Niquete, uma história de poligamia que a gente tem aqui no canal. Não há poligamia aqui. O Fio Jasmin não assume nenhum dos outros relacionamentos no sentido de tornar-se namorado efetivamente dessas outras mulheres. Não, não. Ele tem o seu casamento com a Pérola Maria, mas ele vai ter essas outras relações. Eu organizei na ordem como essas mulheres aparecem. Tá? Então, existe a Pérola Maria. A primeira mulher com quem ele fica chama-se Neide. E aí eu preciso do nome completo, porque os nomes são bem significativos. Então, Neide Paranhos da Silva. O lugar onde a Neide mora os nomes dos lugares também são muito doces. Esse principalmente, é o Vale dos Laranjais. A Neide, ela tem o nome Paranhos, porque Paranhos era o nome do fazendeiro que tinha escravos nessa região. As personagens são sobretudo negras, tá? Sobretudo no sentido de a maioria delas é negra, tá? São algumas personagens a gente não identifica a cor, em algumas tem esse orgulho da negritude, em algumas outras, inclusive, são brancas e tal, mas no caso da Neide, ela era como uma miss, perdão, não é para ele, ela é uma princesa. Ela é descrita com os pezinhos dela nas sandalinhas, uma menina de 17 anos, que vai ser, como eu dizer, quando tem essas festas, festa da laranja, como é o caso aqui, festa do morango, que tem a rainha da festa, então a Neide foi escolhida pela família para ser a rainha da festa. Eu comentei que Paranhos era o nome do dono da fazenda, era comum que os escravos tivessem esse sobrenome do dono da fazenda. E depois que acabou a escravidão, mantivessem esse sobrenome como uma coisa, uma possibilidade de mostrar a sua força. Nós sobrevivemos àquilo que não sobreviveu, que foi a escravidão. E Neide Paranhos da Silva, para dar essa ideia de generalização, de totalidade, um nome que eles puderam escolher. Tá? Então, Neide Paranhos da Silva. Eles vão ter uma relação. Esse capítulo é um capítulo muito sinestésico. Ele brilha como um sol alaranjado. A gente sente o aroma, a gente sente o gosto dos doces. Tem uma avó. As avós sempre representam avós e avós a ancestralidade, que deveria ser importante em todas as culturas, mas que é fundamental, né, nas culturas, no pensar africano, no viver africano. Então, ela tem uma avó, Dona Ismênia. E o que o Fio Jasmin deixa na vida da Neide, além das lembranças do relacionamento que eles tiveram?
É raro a moça que fica triste, viu? Elas ficam sempre assim, agraciadas com a história. Ela vai ficar grávida, né? Então ele vai deixar um filho na vida dela e ela vai ter essa gravidez solo com muita altivez. Não estou falando no sentido de um orgulho pra. Não, ela é feliz com o que ela viveu e com o que ela viverá para frente. E quem a acompanha nisso é a sua avó Ismênia. A segunda moça é Angelina. O nome dela, aqui embaixo, Angelina Devaneia da Cruz. A vida da Angelina, além de angelical, é um devaneio. Ela é realmente um sonho. Angelina vive em Alma das Flores. Vai ser um pouco engraçado esse negócio da lupa que vai e vem, tá? Mas é necessário. Então, voltando. Angelina vive em Alma das Flores. Ela é a mais velha de 7 irmãos. 7 irmãs, perdão. Quando a sétima nasce, tanto que eles vão se referir a ela como a sétimazinha, quando a sétima nasce, a mãe morre de um jeito muito sofrido, a mãe chora muito e tal, e, a mãe, ela morre na sequência, ela tira a própria vida na sequência do nascimento da menina, então a Angelina vai criar a sétimazinha como sua filha. Angelina é enfermeira, é a primeira da sua família a ter um diploma de curso superior e passa a vida fazendo um enxoval. Então, ela chega aos 33 anos, olha como a gente tem várias simbologias aparecendo aí. Solteira, e quando o Fio Jasmim chega à Alma das Flores, a cidade dela, são vilarejos, tá? A cidade dela, estava acontecendo a Páscoa e era o sábado de Aleluia, no momento ainda da malhação do Judas, que é uma prática que ainda existe no interior do país, né? Amarrar um boneco num poste, tá? Num pelourinho, alguma coisa assim, e malhar esse boneco. Tá? Quando a gente passa por filmes como A Paixão de Cristo e outros filmes, a gente vê o momento da agonia desse Judas. E ali as crianças, falei que existe até hoje, as crianças batiam nesse boneco, não sabendo muito bem por quê, mas por ser tradição. E aí um dos menininhos larga lá o pedaço de madeira e corre até o Fio Jasmim, que tinha acabado de desembarcar do trem. E aí ele fala, o trem chama-se Vapor Azul. Aí ele fala, você veio se casar? O Fio Jasmim, naquele momento, era jovem, ele estava de casamento marcado com a Pérola Maria ainda. Aí ele fala, vou casar. Ele responde, ele não entendeu. E aí, na cabeça do menino, ele veio para se casar com a Angelina. Aí o menino sai correndo, a cidade toda fica em festa, em polvorosa. O Fio Jasmim demora para entender o que está acontecendo. Mas, efetivamente, ele tem uma relação com a Angelina. E no momento em que a Angelina vai se despedir dele, quando ele vai embora de novo com o trem, ela percebe, ele não diz nada, tá? Mas ela percebe que é uma despedida de fato e que ele não vai voltar. E ela não dá conta disso. A sétimazinha se lembra muito do choro da mãe quando ela nasceu. Imagina, ela, uma época em que ainda havia alcovas. O que é alcova? Havia um resguardo em que a mãe e a criança ficavam num quarto fechado, sem janelas, né, por 40 dias. De novo, olha quanta simbologia que aparece aí. Por 40 dias, até que a mãe pudesse se purificar, parar de... A gente sangra muito tempo, né, depois que tem o neném. Parar de sangrar e tal, e que a criança estivesse protegida, e aí saiam do quarto. Então, a sétimazinha lembra ainda do choro da mãe, antes da mãe morrer. E ela tá passando, tinha saído com amigos, tá passando perto de uma ribanceira, e ela escuta o choro da mãe. E na hora ela identifica que, na verdade, é o choro da Angelina, da segunda mãe que ela teve. Ela corre para casa e pede que os parentes vão buscar o corpo da Angelina. Quando ela passa, ela ouve o choro. Em nenhum momento a gente lê que ela vê a irmã mãe, morta, mas ela já sabe. Então, de novo, essa parte é bastante dolorida. O momento do encontro de Angelina e Fio Jasmim é muito bonito. Tá? Esse livro, ele tem uma sensualidade. Ele aparece, sim, essa sensualidade, mas não é um negócio feio, não é debochado, nada disso. Então, ela percebe que quando... perdão, ela não. A sétimazinha percebe o choro da irmã-mãe, mas quando a gente lê, a gente percebe que a Angelina entregou-se sem a certeza do casamento, porque em nenhum momento o Fio Jasmim promete o casamento para ela, foi o menininho ali que fez a confusão. E depois, na despedida, ela sente
essa dor de que o sonho acabou, mas ela não tem raiva do Fio Jasmim em momento algum. O trem continua. Gente, isso aqui, pense só uma coisa, não é uma sequência, tá? Tudo tá acontecendo no mesmo dia. Não, é que tem um elemento meio fantástico no meio dessa história. Então vai-se para um outro lugar, são lugares que não existem, tá? São lugares construídos aí nessa história, e Fio Jasmim encontra outra mulher. No próximo lugar, ele encontra a Aurora. A Aurora é um renascer, né? A princesa da Disney, qual quem era a Aurora? A Bela Adormecida era a Aurora. A Aurora é um renascer. Então, o nome dela, Aurora Correia Liberato. Tem uma coisa de liberdade nessa moça. E ela vive na Vila Azul. Lembra que a gente passou ali pelo. Eu falei para vocês que o trem chamava-se Vapor Azul. Ela vive na Vila Azul, onde existe um rio, que é o Rio Naipan, em que ela se banha livremente. A Aurora, ela vai caminhando. Conforme ela vai caminhando para o rio, ela vai se despindo. Então, há pessoas que ficam meio que olhando, mas assim, não há nenhum assédio. Ela vai se despindo, livre e tal. Dizem que ela tem o juízo frouxo porque a moleira dela era aberta. Vamos lá, moleira. Isso aí era papo de biólogo para eu explicar, vou falar rapidinho. Para o bebê nascer, os ossos do crânio, eles não são totalmente solidificados. Vou explicar bem simplesmente aqui, para que ele possa passar, né, para nascer de parto normal, passar pelo canal vaginal da mãe. Então, é muito comum uma moleira aqui na frente e uma moleira às vezes aqui atrás, para que haja um movimento da cabecinha do nenê, e isso, conforme os meses vão se passando, vai se solidificando. A moleira aberta é sinônimo de juízo frouxo, de pouca racionalidade. A Aurora teria a moleira aberta, por isso que ela é tão livre, tão liberta, tão criança, no sentido de ser ainda porosa, sabe? Ser ainda tranquila, ser ainda aberta à vida. Que é a mesma situação do Fio Jasmim. Ele também teria o juízo frouxo por ter a moleira aberta, o que começa a mostrar pra gente uma personagem não feia ou suja ou tal, mas uma personagem também muito sonhadora, o Fio Jasmim. Então, esse Rio Naipan, na hora que eu estava lendo, me lembrou Macondo. Macondo é a cidade do Gabriel Garcia Marques, não, a cidade dos 100 anos de solidão, criado pelo Gabriel Garcia Marques. Está aqui, temos acho que uma série da Netflix, se não me engano, né? Filme, série da Netflix. Temos aqui a obra, temos o maravilhoso Garcia Marques, temos Garcia Marques no canal, tá? Vou colocar aqui os cardzinhos dos vídeos do Garcia Marques para vocês. Mas é interessante, porque esse rio Naipan, onde ela se banha, é um rio que não existe. Procurei, não existe, não é um rio brasileiro. Ele é também um símbolo como é Macondo. E aparece ali a ideia de que ninguém se banha nas águas. Como é que é, Enzo? Do rio? Não. Ninguém se banha nas águas do mesmo rio, o rio nunca é o mesmo. Eita. Enzo, você sabe essa? Não. Porque toda vez que se banha, o indivíduo se banha ali, as águas não foram. Tem a frase bonitinha, vou colocar os dizeres aqui bonitinho para vocês também. Então, a Aurora, ela tá sempre renovada e o relacionamento deles vai acontecer ali, perto desse rio. Quando a gente tem água na literatura, água, se tempestade, então, se pensar no Shakespeare, tempestade, nossa, tem a tempestade, tudo muda. Mas a água sempre traz uma renovação, traz uma mudança. Veja o Grande Sertão Veredas, né? Apareceu água, a água é símbolo de mudança, de renovação. E eles se relacionam ali. O Fio Jasmim também se vai, e, de novo, para a Aurora não fica uma tristeza, mas fica uma lembrança da força daquele relacionamento. Então, mais uma do Fio Jasmim. Segue lá o trem, nós vamos para Antonieta. Antonieta Veritas da Silva. Antonieta vive em. Cadê a cidade dela? Remanso Velho. Antonieta é uma moça refinada, educada, gentil, que tem 3 filhos e que a todos sorri e é extremamente resguardada na sua vida. Então é uma moça simpática, mas pouco se sabe da vida dela. Vocês viram que eu mudei o tom de voz, eu me tornei aqui uma Antonieta. Pouco se sabe da vida dela.
Quando o Fio Jasmim chega nessa cidade, tem sempre uma fofoca. Os próprios maquinistas, são 2 maquinistas e ele, que ele auxilia, sabem das histórias dessas cidades. Então sabe que existe uma moça nessa cidade, cuja vida as pessoas desconhecem, que tem lá 3 filhos, vive muito bem, né, tem dinheiro estável e tal. E aí o Fio Jasmim faz o quê? Vai lá e bate na casa, bate na porta da moça. E ela abre. E quando ela abre a porta, a narradora diz que meio que ele viu um sorriso no rosto dela e a gente tá na cabeça dela também e ela se impressiona com aquele moço que bateu a porta dela e o que ela pensa? Será que é ele? E aí nós descobrimos que a Antonieta, ela teve uma pessoa que foi o pai da primeira filha, que não era a pessoa com quem ela iria ficar. Aí ela teve uma segunda pessoa com quem ela também sonhou, que também seria o príncipe dela, que vai ser pai dos 2 outros filhos, com quem ela também não ia ficar. Quando o Fio Jasmim chega, bate o coração dela de que era ele. E ela realmente vai ter um filho dele. E não é com ele que ela vai ficar. E ela não se entristece, a vida dela não acaba por isso. Ela vai, inclusive, mudar-se com aí os 4 filhos para um lugar chamado Chegada Feliz. Então veja que ela sai do remanso velho, ela sai do antigo, ela supera aquele sonho, né? Ela vai viver ainda com o Fio Jasmim, mas quando ela vai embora, ela vai para um lugar que lhe abre as portas. A vida dela não acabou naquele relacionamento. A próxima moça é a Dolores. Aqui o bicho vai pegar um pouco. Dolores dos Santos. É só esse nome. Só que Dolores nos dá a ideia de dor, não é? Então, Dolores se relaciona com o Fio Jasmim. Ela vai. A Dolores é uma moça que tem uma história também dolorida. Dolorida. Não, não saiu de propósito. A mãe dela engravidou solteira. E o avô dela tinha um negócio de joias. Então a gente está falando de uma família rica. Quando o avô morre, o avô havia ficado anos sem falar com essa filha. Ele era a única herdeira, acaba deixando o negócio de joias para a moça. E a moça tem dessa gravidez solitária a Dolores, que também vai herdar o negócio de joias da mãe. Então a Dolores é uma moça rica. E rica e assim, a gente percebe, embora seja um lugar pequeno, são esses lugares meio fantásticos e tal, a Dolores é uma mulher de trabalho, assim, uma mulher de negócios, que cuida sozinha da joalheria, que não tem medo de assalto, que peitaria qualquer situação difícil. E aí, quando o Fio Jasmim entra na joalheria e vai procurar um presente para levar para Pérola Maria, e diz para ela, né? Então, estou procurando um presente para Pérola Maria. Ela pergunta quem é Pérola Maria? E eles se olham, um no olho do outro. Aí ele fala: é minha irmã. Ele não consegue dizer que é a esposa. E aí ela fica meio desconfiada dessa história de irmã. Ele tem muito cuidado para escolher a joia. A Dolores mostra para o Fio Jasmim vários anéis. Ele pede que ela, Dolores, experimente os anéis nas próprias mãos. Então ali tem a conquista acontece. Ele vai embora, volta no dia seguinte. Ela já deixou as joias separadas. E aí? E aí vai acontecer o relacionamento, né? Os 2 vão ficar juntos. E o Fio Jasmim vai embora. A Dolores, ela chega, o lugar onde ela mora chama-se Ardência Antiga. Eles marcam um encontro num lugar que seria Nova Ardência, seria um outro povoado. Isso assim, acontece o relacionamento, eles marcam esse encontro, onde eles se despediriam, e ela dá uma juntada no Fio Jasmim. Ela quer saber quem é a tal da Pérola Maria. E como eu disse para vocês, o Fio Jasmim, ele tem todo esse comportamento, mas ele não gosta de falar o nome da esposa. E aí, ele meio que corta, diz, é minha irmã, se você for voltar nesse assunto, eu não quero mais encontrar você, e realmente eles não se encontram mais. Mas a partir daquele momento, a Dolores nutre um ódio pelo Fio Jasmim, mas um ódio, sentindo-se passada para trás, sentindo-se enganada e tal. E aí ela se descobre grávida. E ela tem 2 filhas, né? Tem gêmeas, Rúbia e Safira. Olha, de novo a coisa dos nomes e tal.
E, e a Dolores, nesse ódio, ela decide que vai acabar com o casamento do Fio Jasmine. Ela decide que vai matar o Fio Jasmine, que vai fazer atrocidades. E enquanto ela tá nesse planejamento, nessa coisa doentia, assim, as crianças vão nascer, imagina, o tempo ele também é uma abstração nessa história. Ela recebe uma foto em que estão Fio Jasmine, Pérola Maria e 6 crianças. No verso da foto está escrito Pérola Maria, esposa de Fio Jasmine e seus filhos. Não diz de onde veio, não diz quem a enviou. Mas a partir daquele momento, aí a gente fala, vê a coisa da sororidade, né? Ela tem 2 filhas, a Pérola também tem filhos. E são mulheres, são mães, são mulheres que têm suas vidas. E isso é mais importante do que qualquer ódio, do que qualquer vingança. É ficar com a lembrança e com os filhos. E aí ela se muda. Ela sai de. Lembra, ela morava em Ardência Antiga, tiveram aquele encontro em Nova Ardência, que vai dar ruim. Ela volta para Ardência Antiga e aí ela se muda para a Chegada Feliz. Quem mora em Chegada Feliz? A Antonieta. Então a gente vê que essas mulheres, quando elas saem dos seus lugares por algum motivo, né, normalmente é porque elas superam um sonho, superam uma idealização, elas se apoiam, né? Elas vão para o mesmo lugar e vão para um lugar que tem uma positividade. Então, Dolores vai para a Chegada Feliz. E aí temos a Dalva. A Dalva Amorato, que tem outro nome, que ela vai assumir num determinado momento da vida, que é Dalva Ruiva. A história da Dalva é bem bonita. A Dalva mora em Águas Infindas. Águas Infindas. Vamos lá. A Dalva. Dalva saiu de casa muito criança, morava na roça, trabalhava, saiu com 11 anos, foi para a cidade para estudar, trabalhou como doméstica, vai acabar se casando com o sobrinho da patroa, casa-se com o sobrinho da patroa. Nesse percurso, ela estudou, ela tem o sonho de ser farmacêutica e o rapaz vai ser médico. Ela apoia o rapaz até o momento em que ela percebe que ela é só um apoio, que o sonho dela ser farmacêutica nunca vai acontecer. Ela já tem filhos com esse rapaz. E aí ela decide ir embora com as crianças, pede a separação. O rapaz também não se importa, né? Quer mais que ela vá embora mesmo. E promete que vai dar um dinheiro, nunca mais vai ver as crianças. E aí, quando ela vai para essa nova cidade, ela percebe que não está fechando o orçamento. Ela precisa ter um trabalho em que ela ganhe mais. Ela tenta vender carros, ela tenta fazer várias coisas. De novo, olha o tempo meio fluido, né? Lá da festa da laranja, não sei o quê, tentou vender carros, que cidade é essa? Mas o que é importante, ela aluga um apartamento numa cidade próxima à cidade dela e ela vai para essa cidade para ganhar a vida vendendo o que ela tem, que é o corpo. Mas a gente não vê nenhuma dor na Dalva. Ela vai, assim, ela protege a sua família com o que ela pode. Ela tentou por vários caminhos e não conseguiu o sustento necessário. Então, quando ela vai para essa outra cidade, a gente não percebe uma dor. Ela vai passar a receber a alcunha de Dalva Ruiva a partir daí. Tanto que há uma cena do livro em que essa narradora nos conta o encontro que a Dalva teria com a Pérola e que os filhos brincariam juntos. Então, olha de novo o fantástico acontecendo. E não há mágoas porque as mulheres são mais. Então, olha aí a sororidade. A mulher com que ele encontra ao final da obra chama-se Eleonora. Eleonora distinta de Sá. Ele vê a Eleonora num bar. Eleonora chegara no bar super atrasada, super desarvorada. Ela tinha um encontro com uma amiga e não deu certo. Essa amiga foi embora. E ela começa a beber. E beber assim, beber, mas não se embriagar. Beber e ficar firme. Quando o Fio Jasmine chega no bar, ele não tá atrás de ninguém, ele só foi ao bar. E ele encontra uma moça com um monte de garrafa em cima da mesa e uma moça triste, triste. Aí ele senta na mesa perto e daqui a pouco eles se juntam na mesma mesa, estão conversando e estão só conversando e passam a noite conversando. E nessa noite o Fio Jasmine chora.
chora, porque quando a Eleonora conta a história dela, que na verdade essa amiga que ela foi encontrar tinha sido uma namorada na adolescência. E o namoro delas acabou porque houve um problema na família, era prima do namorado de alguém, não sei o quê. Houve um problema na família e ela foi expulsa de casa por conta dessa relação. Ela recebeu a ajuda de uma senhora, de quem ela foi cuidadora, e aos 27 anos, quando essa senhora morre, ela herda os bens da senhora. Então, ela é uma pessoa que com 27 anos também está independente, está lá fazendo a sua vida, mas ela gosta de mulheres. E é nela que o Fio Jasmin vai encontrar uma amiga, uma irmã, uma pessoa com quem ele chora, e nesse choro ele mostra o vazio da sua vida. Sempre falta alguma coisa. E aí, essas viagens e esse caminhar do Fio Jasmin. Eu estou fazendo essa leitura, que é a leitura do livro, tá? É a leitura da obra, sem colocar a minha crítica nem o meu juízo de valor sobre essas relações. Eu indico que você faça o mesmo, porque o que a FUVEST espera de nós é essa questão dos relacionamentos entre as mulheres. Então não adianta a gente bater, Fio Jasmin é safado, ou então a gente bater, que coisa é, isso é errado, aquilo é errado, não sei o que, tal comportamento, porque não é por aí que a FUVEST vai caminhar. E também, não é por aí que o livro caminha. O livro não está fazendo julgamentos morais, o livro está mostrando vidas. A gente achando certo, achando errado, o que a gente achar, não importa, é o que existe, olha para a sociedade, olha para as pessoas e olhe com olhos muito amorosos para a realidade. E a realidade mostra figuras análogas a essas mulheres. Há uma mulher de quem eu não falei que se chama Juventina Maria Perpétua. Essa é perpétua na vida do Fio Jasmin. Eles vão ter um relacionamento afetivo, eles vão ter um relacionamento sensual, mas a conjunção carnal nunca vai acontecer. A Juventina, a quem a gente se refere como Tina ao longo da história, é quem vai amarrar as histórias do Fio Jasmin para contar para a nossa narradora. E ela é uma compositora. Ela escreve músicas. Então, quando ela junta essas histórias, né, e conta para nossa narradora, ela é uma mulher que vai estar no comportamento do Fio Jasmin como está a Pérola. É uma mulher com quem ele fica para sempre. E o que é interessante, há um momento em que ela vai embora. Ela, Tina, vai embora. Ela foi muito apaixonada, ela escreveu cartas para o Fio Jasmin, ela sonhou em se casar com ele, mas chega uma hora em que ela percebe que tudo que ela viveu com ele foi bom, mas o que ela quer mesmo é conhecer outras mulheres no sentido de conhecer outras histórias. E são essas histórias que vão aparecer na sua música. A Tina é muito interessante, porque ela não é triste, ela não se sente magoada, ela não se sente traída, ela é mais do que a mera relação. Ela está aqui, de novo, ela está na sororidade. E é ela que conta para nossa narradora tudo isso que eu contei para vocês. Gente, o livro é muito emocionante e há muitos elementos vestibulosos aí. Muitos. A construção do narrador, o fio Jasmin como fio que une essas mulheres, a história individual de cada mulher. Pensa no nome dela, pensa no nome da cidade, porque isso vai te ajudar a guardar essas histórias. E como, ao mesmo tempo em que cada uma delas é um universo, elas se unem nesse universo feminino. E a gente tem histórias muito diferentes de cada uma delas. O elemento do fantástico, esse jogo que eu fiz aqui com o Garcia Marques, que é um jogo muito pertinente. E durante a leitura me veio muito à cabeça, é que a gente não pode colocar aqui no YouTube, mas uma canção do Milton Nascimento chamada Encontros e Despedidas. Aqui é exatamente uma cena que acontece numa estação de trem. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar
quando quero. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar. Eu trouxe alguns fragmentos, mas se você puder, vai atrás dessa música. Encontros e Despedidas, Milton Nascimento, é uma canção de 1985. Tem uma flauta, que é de um flautista americano, eu vou colocar aqui o nome, que aparece na música. A Maria Rita, filha deles, Regina, também gravou essa música em 2003, se não me engano. Também é uma gravação belíssima para ambientar você nessa grande viagem do Fio Jasmim em busca dele mesmo. Aquele menino que foi impedido de ser príncipe por ser negro na peça infantil e que chora reconhecendo alguma coisa que falta com aquela que foi uma mulher com quem ele não teve um relacionamento físico, mas com quem ele teve um relacionamento afetivo fortíssimo, a que ele considerava irmã. E, principalmente, a história dessas mulheres que se entrelaçam nesse caminho que deve acontecer mesmo, de que juntas, veja um grupo de amigas sentadas conversando em algum lugar. Tá? Essa comunhão que existe entre mulheres. Recentemente eu li um texto, o Enzo está lá com o tempo, mas é importante. Recentemente eu li um texto que falava que para os homens o casamento é importante, a profissão, né, ou a carreira, os amigos também têm uma importância, mas eles não se aprofundam emocionalmente com os amigos. Mas que para as mulheres o fundamental para a saúde é o contato com outras mulheres, é ter amigas. Sabe, amiga com quem você briga, amiga que puxa a sua orelha, amiga com quem você compartilha suas histórias, ter amigas. E é sobre essas relações entre as mulheres e sobre quem essas mulheres são que o livro nos envolve e nos arrebata. Obrigada, Conceição Evaristo, por mais esse livro. Então, para quem vai e para quem não vai prestar vestibular, tá? Conecta com Memórias de Marta. Veja também os outros, As Meninas, Paixão Segundo GH, Cristo Cigano, as outras obras, mas principalmente essas obras que trazem essas questões femininas, porque o vestibular vai caminhar por aí e a nossa vida caminha pelas relações. Deixe o like nesse vídeo, precisamos de likes. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente que a gente responde, traga minhas questões do vestibular, o que você pensa, né, do que pode ser a cobrança. Compartilhe o vídeo para a gente aquecer o canal, aquecer o vídeo, aquecer o canal e ajudar mais gente. Estamos falando de sororidade? Vamos ajudar a quem estiver precisando também. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.